Pita! Ganhamos! Comemora. Não, tá muito desanimado. Beijos pra você, vai pro chão. Eu sou Felipe Noronha, o Santos ganhou de 2-0 do CSA. Esse é o Vim de Santos. Comentarei tal jogo, mas já fica o pedido. Se você acha que só porque o Santos ganhou este vídeo será cheio de elogios, já recomendo que desligue, porque não será. Bom, ganhamos 3 pontos, precisávamos de fato, mas a verdade é que o time jogou muito mal, o CSA jogou pior ainda, e o Santos se aproveitou de um adversário completamente sem condições de jogar uma Série A, se o CSA joga sempre assim. Foi uma partida horrível do CSA, o Santos fez o mínimo do mínimo para ganhar. Então teremos sim uma análise clara e imparcial e bastante crítica aqui à vitória, o que não tira a minha felicidade. O Santos fez 3 pontos, o Santos tirou 2 pontos do Flamengo, tirou 2 pontos do Palmeiras, abriu 2 pontos do Inter, por exemplo, só não abriu do Corinthians, mas abriu também do São Paulo. Uma rodada bastante interessante ao Santos Futebol Clube nessa briga por vaga na Libertadores, e no caso de Palmeiras e Flamengo, para quem quiser sonhar, não sou eu que vou impedir. Muito bom! Fica um abraço pro Guilherme e pro Flávio, pai e filho, quer dizer, filho e pai, que me contaram uma história legal. É íntima deles, mas fica um abraço merecedor. O que mais eu tinha combinado? É verdade, eu tô olhando meu computador que está aqui, né? Tá ligado? Desculpa ao pessoal que assistiu os 30 minutos mais ou menos que eu consegui fazer de live. Eu tentei comentar o jogo ao vivo, como já tinha feito contra a Chape. Mas meu notebook faleceu, porque os caras ficaram fludando no chat do YouTube, uma pena, o pessoal tenha sido mal educado. Não, esses específicos, quando eu fui bloquear, morreu o meu computador e eu acabei tendo que desligar a live. Mas de qualquer maneira, tal como contra a Chape, deu sorte. Fiz uma live, ganhamos o jogo. Só ficam minhas desculpas ao pessoal que estava acompanhando. Muito bom. Vamos começar então, Santos e CSA, 2-0, 3 pontos. Público, 6.600 e alguns trocados. Um público bastante ruim. E tem dois lados. O primeiro é um lado negativo, claro. É um público bastante baixo. Mostra que a torcida do Santos, infelizmente, não compra a ideia em qualquer fase. É uma cultura do futebol brasileira, na verdade. Tinha que ter pelo menos 10 mil, 11 mil pessoas na Vila, cara. Me desculpa, independentemente se vem de derrota, se vem de vitória, se vem de empate, se vem uma fase ou se vem boa. Tem que ter um público de 10 mil, 11 mil pessoas todo jogo na Vila, cara. 6 mil é muito pouco, mesmo que viesse de 12 derrotas seguidas, que não é o caso. Muito bom, Peter, você está muito ágil. Não é um bom público. Por outro lado, eu entendo que a fase do time não compre. É uma torcida que a gente sabe que é assim, um time em má fase. Por mais que a vitória fosse mais possível do que em jogos recentes, eu até entendo. Eu, por exemplo, não fui, mas eu estava trabalhando. Então, entrei de férias, estou de férias, desde as 5 da tarde estou de férias, mas eu estava trabalhando, não tinha como ir até a Vila, já que moro em São Paulo. E tem que cuidar dessa coisa chata aqui, não é uma coisa? Enfim. Público é isso. Vamos começar então, campo. Uma coisa que me incomodou bastante é o espaçamento entre os jogadores. Eu não digo nem naquele jargão das linhas, né? Que você tem uma linha de zaga muito atrás, outra no meio, outra lá na frente. A movimentação dos jogadores, que não diminui esse espaçamento, é que me incomodou. Mesmo quando a bola ia às pontas, o jogador mais próximo na linha de ataque estava já muito dentro da área. Não tem uma linha para passar, vai ter zagueiro marcando. O lateral ou meia, né, um volante, ninguém se aproximava por trás. Sempre bastante espaçado. A gente teve 2 lances no primeiro tempo, 2 erros de passe. Um da direita do Sanches, um da esquerda do Soteldo. Trouxeram para trás e tocaram no meio. Não tinha gente no meio, era um buraco, era um vazio. A bola foi parar no pé do jogador do CSA. O Santos parou de se aproximar. O espaçamento, principalmente num buraco de meio de campo, ou às vezes, por exemplo, o Sanches ia para a esquerda, no segundo tempo aconteceu bastante. E o Felipe Jonathan já estava lá, invertia a bola, tinha o Derli sozinho, ou tinha o Ferraz sozinho, e não tinha ninguém se aproximando. Espaçamento preocupante. A vantagem é que a zaga do CSA se abriu 2 vezes, porque é um time bastante fraco. Torço para que fique na Série A, é legal ter novidades, é o primeiro ano deles em muito tempo, mas é uma zaga bastante fraca, o Santos mesmo assim só fez 2. Não estou exigindo, né, que tivesse feito 6 como fez o Palmeiras, são jogos diferentes, cada jogo é um jogo, mas a atuação eu queria que fosse mais empolgante, que mostrasse de fato que o time busca voltar à boa fase. Mas não, o time, apesar de não ter morrido no segundo tempo, como vinha morrendo, não teve intensidade, não buscou o jogo o tempo inteiro, meio que aceitou. Quando estava 0-0, digamos que aceitou que uma hora ia entrar. Entrou,
passou a aceitar, vamos ver se o CSA ataca. Se o CSA não atacar, a gente meio que deixa pra lá. E foi assim, achou um gol numa jogada que finalmente ganhamos de cabeça. E aí? Mas não foi uma jogada trabalhada, não foi nada demais. Enfim, outra coisa, e eu insisto, são as triangulações. Teve um lance no segundo tempo, tá muito na minha cabeça, que foi mais pro final do jogo, é mais fácil de lembrar. O Derlis recebe numa inversão de bola, não tem ninguém perto. Não tem ninguém passando o lateral, não tem ninguém meio se aproximando, não tem ninguém da linha de ataque tentando uma tabela, não tem o volante chegando. Ninguém. O Derlis parou, olhou, a zaga do CSA já tinha perdido o jogo, chegou, ele não tava muito para trás do Ferraz. Eu não entendo porque as triangulações morreram. Eu não entendo porque o Soteldo é forçado, apesar dele gostar de forçar o drible, mas às vezes eu quero criticar o Soteldo por forçar, aí eu olho em volta, não tem ninguém perto. Seja o Jorge, seja o Felipe Jonathan, o Giamota, o Sanches, ninguém. O Sacha, né, que é o cara que tem que se movimentar ali, ninguém. Isso me preocupa ao extremo. De novo, um time que jogou sem triangulações. O que é muito curioso, porque se você pega o primeiro gol, o pênalti surge. Esquece que foi pênalti. Digamos que o Sacha chutou e foi gol. Solteiro traz para o meio, o Sanches se posiciona, recebe, rola uma tabela, o Sanches ou o Evandro, enfim, alguém, foi o Sanches, né? Se aproxima, rola uma tabela, rola um passo para frente, rola a movimentação de jogadores, invadindo a área ao mesmo tempo, no tempo certo para não ficar impedido, a bola chega no Sacha e ele está bem posicionado para bater. Botou a bola no chão, funcionou. Mas quantas vezes você não viu a zaga, por exemplo, lançando direto para o Soteldo do meio, né, zaga central, para a esquerda e a zaga do CSA cortando? Ou mesmo quando recebia, sozinho, sem ninguém por perto. Meio, bastante vazio. Isso me incomodou bastante e por isso que eu digo que não foi uma boa atuação do Santos. Teve um outro lance, por exemplo, no primeiro tempo, o lance que o Sanches tenta o toque por cima do goleiro, o Jorge pega, que foi um bom lance. Por quê? Bola no chão, o Sacha saiu da área, deu tapa de primeira pro Sanches, que é o meia que tem que fazer o quê? Entrar na área quando abre esse espaço. O chute do Jorge, chute fora da área no segundo tempo de direita, a movimentação de Giamota foi muito boa. Infelizmente eu não tenho como, porque eu tô com problema no notebook, ele tá aqui, ele tá travado no Word na minha frente, pelo menos para as anotações. Ele se movimenta para a direita, que o Jorge está trazendo para a esquerda, né? Desculpa, o contrário. O Jorge está trazendo para a direita, o Giamota entra para a esquerda, leva um zagueiro. No que o zagueiro vai com o Jean, o Jorge já está posicionado para chutar, o zagueiro trava, mas assim, o Jorge tinha o espaço para chutar. Até podia ter soltado no Giamota, por exemplo. Foi a única coisa de burro, né, que o Giamota fez no jogo, inclusive, mas já chego nisso. Então, quando o time se movimentou na frente, as oportunidades foram criadas. Quando o time insistiu na bola no chão, as oportunidades foram criadas. Quando tentou cruzar, houve pelo menos 2 cruzamentos do Soteldo. Ele corta para a direita, cruza. Um eu tenho certeza que foi alto e passou por ninguém, né, para ninguém no segundo pau. E um outro a zaga do CSA tirou de forma tranquila. Quando forçou o cruzamento, não deu em nada, porque esse não é o estilo do Santos. E eu não entendo porque o Santos parou de jogar do jeito certo. Repito, 3 pontos, ótimo, estou feliz, estou contente, a rodada foi boa. O time não jogou bem. O time ganhou, porque um time muito fraco do outro lado. Claro, o Santos tropeçou contra times mais fracos recentemente. Ótimo que ganhou, mas eu gostaria de ter visto uma reação na postura dos jogadores e não só no gol, né? Ganhou, fez 2 gols, mas a postura do time ainda foi muito de aceitar, ficar parado, de não se movimentar e de novo não pareceu físico. Eu respondi algumas mensagens de pessoal essa semana falando: não, será que o time está morto fisicamente? Pode ser, mas às vezes, né, aliás, geralmente, a percepção que você tem quando é físico, você sente, você olha pro cara. Quantas vezes a gente não viu o Pituca no Paulista quando ele jogava, se matava mesmo, ainda se acostumando com esse estilo, e você sentia o cara tava exausto, exaurido, suado, que nem um condenado, coitado, porque ali era físico. Hoje eu vejo um time, uma postura tranquila, o corpo parece bem, a postura corporal tranquila, é só os caras pararam de se mexer, isso me incomoda muito. Taticamente, o Santos foi escalado na posição de origem dos jogadores. Você podia imaginar um 4-4-2. Não era um 4-4-2 de maneira alguma. Sempre Veríssimo e Gustavo posicionados em linha. Quando o Jorge avançava, o Gustavo se jogava para a esquerda, o Veríssimo centralizava, o Ferraz voltava. É o Ferraz que avançava? O Veríssimo se jogava para a direita, o Gustavo centralizava, o Jorge recuava. Isso é interessante. E aí eu te comento para vocês que são contra 3 zagueiros. A postura defensiva do Santos era de 3 zagueiros em determinados momentos do jogo. E o Santos ganhou. Enfim, 3 zagueiros de origem não significa 3 zagueiros, porque às vezes um está na lateral. 2 zagueiros de origem não pode não significar 3 zagueiros, porque um lateral pode estar cobrindo e formando essa linha de 3. Enfim, Pituca bastante sozinho na condução da bola da volância, ali, o primeiro homem defensivo.
porque o Evandro não vai voltar. O Sanches não voltava tanto. O Sanches jogou bastante aberto e quando fechou no segundo tempo, jogou bastante mal. Ele fez o gol. O Sanches não buscou bolas. De novo, aquela sequência de erros de passe. Passe é longo, a bola sai curta. O passe é curto, a bola sai longo. O Sanches está numa má fase. Gente, desculpa, o Sanches está numa má fase e ele não buscou tão bem o jogo. Mas, quando ele leu bem lá na linha ofensiva, acabei de narrar 2 lances aqui. No lance do gol, quando ele abre, no lance do chute dele mesmo, quando ele vê o espaço e entra. Com a bola, conduzindo a bola, com a bola no pé para tomar decisões, o Sanches não foi bem de novo. Isso prejudicou um pouco o meio do Santos. O Evandro, tirando um outro lance que ele conduziu demais, demorou, teve uma boa visão de jogo, tentou essa movimentação, veio de vários jogos parados e de lesão. Eu gostei da atuação dele, taticamente ele foi útil para impedir que a linha de ataque, Soteldo, Sacha, Giamota e quem abrisse na direita, se o Evandro está fazendo no meio, abriu o Sanches, ou quando passava o Ferraz, enfim, ficasse sem... Vamos explicar. O Evandro impedia que se o Sacha saísse, o espaço não fosse ocupado. O Evandro ocupava. Se era o Evandro com a bola, Sacha e Giamota tentavam se mover e o Sanches se aproximava para receber. O time meio que flutuou em torno do Evandro quando ele tinha a bola no pé. Espero que continue assim. É interessante essa postura se o Evandro se mostrar inteligente na leitura, que até agora até se mostrou. E se era origem 4-4-2, mas não foi um 4-4-2, é porque o Soteldo jogou extremamente aberto, Sacha e Giamota se movendo no meio e o Sanches ou o Ferraz, enfim, abrindo mais à direita. A linha sempre existiu. Quando a live ainda estava rolando, eu até comentei que eu lamentei muito que a zaga do CSA estava numa linha de 4 claramente e o Santos em nenhum momento tentou jogar com 5 na frente, por uma questão de postura, não estavam se movendo, né? Não estavam pressionando, enfim, não estavam fazendo um monte de coisa o Santos, porque teria vantagem numérica. Com o Evandro ali, teria uma vantagem numérica. Evandro e Pituca chegando, Ferraz, Sanches, Sacha, Giamota, Soteldo. Aquela linha de 2 para dar os tapas e com 5 se movimentando. Não existiu, o Santos teria vantagem numérica numa zaga bastante esburacada do CSA e não aproveitou. Uma pena. O Everson não foi exigido, não dá nem para comentar. Teve pelo menos um bom lançamento no segundo tempo, quando o time deu uma opção, ele teve a bola recuada, saiu bem, mas assim, só isso, ele mal pegou na bola. Se teve alguma defesa dele, meu Deus, eu esqueci. Só se foi quando o meu notebook morreu, eu perdi uns minutos do jogo, mas eu não lembro. O Veríssimo, que pena, a atuação estava correta, eu não acho que tenha sido para amarelo, ou melhor, o lance da expulsão, né? O segundo amarelo, claro. Ele toma o primeiro, e se o juiz lembra que estava com amarelo, nem dava, porque não era para expulsão direta. Ele deu, tanto que demorou para dar o segundo, meio que percebeu, ih rapaz, foi anotar, tem um segundo aí, deu vermelho. Aquele lance que passaria batido se o juiz não inventa de dar cartão. Ele não joga contra o Vasco, mas volta contra o Palmeiras, se assim São Paulo quiser. O Gustavo, mesma coisa. A zaga do Santos não foi pressionada, né? Não teve. Eu só posso analisar taticamente que eles se posicionaram bem. O Ferraz não apareceu no ataque, e quando apareceu tentou pelo menos 2 cruzamentos que a bola não levantou, bateu na altura do tronco do jogador do CSA, atuação ofensiva bastante fraca do Ferraz. Defensivamente, o que eu falei, ele fez aquela linha, tal como o Jorge, que foi muito mais ofensivo, muito mais armador do time do que o Ferraz. A atuação do Jorge foi muito superior ao lateral direito. O Pituca foi discreto porque o CSA não teve tanto ataque, mas com a bola no pé, ele de novo foi abaixo. Não errou tanto quanto o Fluminense, mas não ajudou tanto ofensivamente quanto deveria. O Evandro eu já elogiei, o Sanches eu já critiquei. Para mim a atuação do Sanches, de novo, apesar do gol, muito baixa. E me incomodou que na comemoração ele fez assim. Não estou cravando porque eu não sou o Sanches, mas quando você faz assim é porque você está sendo criticado e você está meio que grita agora, fala agora. Me incomodou. Torço para que não seja isso, ele tem aquele... É o grito da comemoração da torcida, mas esse gesto usualmente é uma crítica ao torcedor. Eu reparei nisso, me incomodou um pouco, espero estar errado. Não estou cravando, espero estar errado, repito. O Soteldo foi o escape que geralmente é mesmo. Demorou muito para passar a bola, como sempre. Quando eu passo rápido, olha só, bola no chão, passo rápido, gol do Santos, o lance do pênalti, eu digo. O Giamota foi sumidíssimo. E aí você fala, pô, Jean finalmente ganha a vaga de titular. Eu até comentei no vídeo anterior, né? Não do Cueva, anterior de jogo, como às vezes a gente sente falta do Giamota do Paulista, que era um cara que se movimentava bem e fazia bem essa função. Hoje ele teve a chance e não foi bem. E depois não pode reclamar, se senta no banco, enfim. O Sacha fez o gol, ok? Aliás, volta no Evandro.
inteligentíssima a cabeçada do Evandro pro Sacha. Um jogador meio porra louca, um boi louco, né? Chegaria cabeceando pro gol e talvez não fizesse. O Evandro levantou a cabeça, viu o atacante ali. Eu até travei porque eu achei que o Sacha estava impedido. Eu esperei um pouco o VAR, depois no replay seguinte já viu que não estava impedido. O Evandro conscientemente toca, o Sacha é esperto e faz o gol. O Sacha voltou a se movimentar decentemente hoje. Sempre digo isso aqui, o Sacha não pode pegar na bola mais que 2 toques. É um e se estourar muito um segundo para arrumar se o primeiro não for muito bom. O Sacha não tem que tocar na bola além de chute pro gol e passe de primeira. Essa é a realidade. Hoje ele fez isso. Ponto. Falta quem? Além de quem entrou, o direito. Não, falta ninguém. É isso. O Felipe Jonathan. Não, o Felipe Jonathan entrou. Giamotto, Sacha. Sou todo. Fiz certinho. Escalações. Felipe Jonathan mal teve tempo. E não dá pra falar que não marcou porque o CSA já estava morto. Não atacou porque o Santos não teve uma postura vencedora no segundo tempo, apesar de vencer o jogo. Postura vencedora, eu digo, insistir, vamos fazer 3, 4. Não teve. Hoje não teve tanta chance perdida quanto nos jogos recentes, né? Curioso. O Deres mal teve tempo. Até citei um lance isolado dele. E o Luiz Felipe, que entrou, se alinhou corretamente na zaga, impediu qualquer tentativa do CSA de aproveitar um jogador a menos nos minutos que o Veríssimo foi expulso. Gosto do Luiz, interessante a entrada dele, bom, né, que ele volte a entrar constantemente. Mas a curiosidade desse lance é que quem entrar ia ser o Caio Jorge, a torcida ia à loucura, o moleque finalmente entrar, na semana que reclamou, o Veríssimo arranja uma expulsão e o Caio não entra. Enfim, curiosidades. O Santos ganhou, o Santos fez 3 pontos. Não precisa ficar chateado pelas críticas, a gente tem que ser realista. Eu estou feliz que ganhou, estou triste que jogou mal. Mas 3 pontos, que seja um embalo, que o time perceba que precisa jogar disso pra cima, bastante acima, a partir da semana que vem contra o Vasco. Estarei no Rio a partir de amanhã, se tudo der certo, claro. Pois estou de férias, repito. Então eu não vou garantir vídeo todo dia, apesar de tentar, mas agora vão ser aqueles vídeos menos trabalhados, porque essa semana estarei chegando ao show do Red Hot Chili Peppers quinta-feira, lá no Rio de Janeiro. Não sei se vou poder ficar no sábado, que tem jogo contra o Vasco em São Januário, contra o Vasco em Vasco. Não sei ainda se vou poder ficar. Vou estudar a situação das minhas férias para saber. Quem sabe não tenha vídeo lá de São Janu, que eu não zique dessa vez como foi no Mineirão. @FG Noronha no Instagram, no Twitter. Eu consegui zerar as mensagens e aqui nos comentários, como eu prometi. Estou de férias agora, vou aumentar o nível de resposta, que já vem aumentando durante essa semana. Agora eu vou tentar chegar à beira ali do 100%. Certo? Santos ganhou, fico feliz que vocês estão aqui. Beijão, até amanhã, espero. Valeu!